What's going on, everybody? Se você tá me vendo bem, me ouvindo bem, já deixa um like aqui nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre como o inglês mudou a minha vida para sempre. Bom, há 8 anos atrás eu nem imaginava o que seria possível conquistar com um simples ato de falar um outro idioma além do português. Muito menos eu imaginaria o que eu estaria fazendo e como eu estaria vivendo no dia de hoje. Atualmente o inglês ele tem me aberto portas que eu nem sabia que existiam, mas nem sempre foi assim. Na realidade, na época que eu estudava inglês, eu estava muito longe de ser um bom aluno. Deixa eu te contar como tudo isso mudou a partir do momento que eu comecei a encarar os meus medos. O Emanuel de 15 anos se sentia magro, feio, sem nada que o diferenciasse dos outros e, claro, sem nenhum puto no bolso, porque eu não nasci herdeiro. A vida era ir pra escola, passar vergonha na educação física e se matar de estudar matemática, achando que a vida seria sempre tão difícil quanto a fórmula de Bhaskara. Mas aí veio uma luz no fim do túnel. Quando tudo parecia mais do mesmo, uma vida extremamente monótona, seguindo os passos de qualquer outra pessoa que tivesse uma vida extremamente normal, as coisas começaram a mudar. Eu diria que 80% do que tem me acontecido foi sorte ou Deus, os outros 20% foi um lampejo de esperteza que me fez querer continuar nesse caminho de mudanças. Mas o que será que começou a mudar na minha vida? What really started to change in my life back then? Como você já sabe, no vídeo passado eu te falei sobre como eu segui os passos dos maiores poliglotas do mundo para que eu desenvolvesse meu inglês. A partir do momento que eu descobri os poliglotas e que eu comecei a seguir o passo a passo de tudo que eles faziam, exatamente como eles faziam, eu comecei a alcançar resultados dentro do aprendizado do inglês que as pessoas ao meu redor não tinham. Eu comecei a enxergar a jornada do aprendizado de inglês como um caminho bastante concreto. Eu sabia que eu poderia chegar ao fim, a tão sonhada fluência, porque dessa vez eu conseguia ver o caminho com muita nitidez, todas as placas, os sinais, as lombadas. Logo eu me liguei que eu só precisava me manter no caminho. Eu só precisava continuar fazendo todos os dias o que eu já estava fazendo todos os dias. E todas as vezes que eu conto essa história, eu lembro do meu herói Ayrton Senna, que uma vez, quando ele terminou uma corrida de Mônaco, ele disse a seguinte frase: "A pista se transformou em um túnel e eu só sabia que eu precisava continuar em frente sem pensar muito nas corridas ao redor." Foi mais ou menos isso que ele disse na entrevista. Basicamente eu fiz o mesmo todos os dias. Eu segui exatamente o mesmo ritmo. E é claro que não demorou muito para o inglês começar de verdade a facilitar e muito a minha vida. Bom, o primeiro exemplo de como o inglês ele começou a de fato facilitar a minha vida e muito foi quando, somente aos 14 anos de idade, pela primeira vez, o inglês ele me abriu uma porta que eu nem sabia que seria possível. Eu consegui uma bolsa de estudos de 50% para estudar num dos melhores colégios do meu estado, que a propósito era um colégio interno. Então, talvez você não esteja familiarizado com isso, mas existe vários colégios internos aqui no Brasil, onde você sai da sua casa e você vai morar dentro do colégio. E ali você vai ter acesso a pessoas de vários lugares do mundo, pessoas muito inteligentes, músicos, enfim. Pra você ter uma noção, algumas vezes eu cheguei a ver apresentações de banda de jazz, banda clássica, e isso são tipos de coisas que você não tem acesso em colégios normais, não é mesmo? E pra te contar rapidinho como foi, basicamente, no final do ano, o diretor de um desses colégios internos foi até minha escola fazer uma palestra sobre como é o colégio. Ele falou sobre o high school, que era o sistema de ensino americano que estava sendo implantado dentro do colégio. Eu achei aquilo tão legal que eu levantei a minha mão, eu fiz literalmente esse sinal, eu pedi pra falar com o diretor no final da apresentação dele, e quando eu cheguei pra falar com ele, eu pedi uma bolsa em inglês, e eu falei mais ou menos assim: "I learned English just to go to your school because I really like to study and I really want to go there, but I really have no money to pay for that. My parents can't pay for that, which means that I need a scholarship." Basicamente eu falei em português que eu aprendi inglês somente pra ir pra escola dele, mas que infelizmente eu não tinha dinheiro, nem mesmo os meus pais tinham dinheiro pra pagar pela mensalidade da escola, então eu precisaria de uma bolsa. Naquele exato momento ele anotou o meu nome, eu lembro como se fosse hoje, e depois de mais ou menos uns 15 dias ligaram aqui pra casa dizendo que eu tinha realmente ganhado uma bolsa de estudos de 50%, só precisava pegar minhas coisas, comprar obviamente material e uniforme e me jogar. E é lógico que eu fui. E assim como um efeito dominó, as peças elas começaram a cair em sequência, uma atrás da outra. Por exemplo, no meu primeiro dia de aulas eu conheci um cara que hoje é meu sócio nessa empresa de inglês que é tão bem sucedida, onde tantos alunos estão aprendendo a falar o inglês da vida real e onde você está assistindo um dos meus vídeos no YouTube para que você também destrave o teu inglês. Foi bem aí que eu comecei a aprender coisas muito além das matérias escolares. Justamente por eu estar em contato com muitas pessoas, alguns muito mais inteligentes do que eu, outros nem tanto assim, eu comecei a aprender a desenvolver o meu próprio storytelling, a desenvolver a minha comunicação com as pessoas.
Foi graças a estar num ambiente rodeado de outros adolescentes que eu comecei a desenvolver matérias, faculdades humanas que eu com certeza não desenvolveria somente dentro da sala de aula. Esses são alguns dos pequenos exemplos de coisas que eu só consegui por eu ter tomado o simples ato de um dia decidir aprender inglês e ter coragem de pedir uma bolsa de estudos 100% inglês, sem nem saber se eu conseguiria terminar a frase, mas eu tentei, eu falei do meu jeito e eu consegui. Naquela época, alguns anos atrás, eu achava que aprender inglês seria apenas algo que eu ia usar para realizar sonhos simples, como viajar, conhecer uma menina em Nova York, já que aqui no Brasil estava bem difícil, e quem sabe conquistar um emprego de imigrante. A minha visão sobre o que o inglês ele poderia realmente fazer por mim, naquela época ela era simplesmente muito limitada. Eu realmente não entendia que falar inglês poderia se tornar um verdadeiro superpoder nas mãos de qualquer pessoa. Por exemplo, se você mora na Europa e tu fala inglês, tu é simplesmente só mais um, e todo mundo fala inglês lá. Mas aqui no Brasil, onde as pessoas muitas vezes ainda erram o próprio português, falar inglês é simplesmente uma arma que tu pode simplesmente tirar do bolso para resolver muitos dos problemas que você pode vir a ter na sua vida. E se alguém como eu, que era magro, fraco e que deixava isso reverberar para dentro de mim, conseguir aprender um novo idioma e transformar ele num superpoder para fazer dinheiro, você que está me ouvindo nesse momento com certeza também consegue. Se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha deixado o like, deixe um comentário, manda para alguém que precisa aprender inglês. Todos os meses a gente tem vídeo novo aqui no canal, a gente vai aprender muito sobre gírias, expressões e tudo que você precisa para destravar o teu inglês. I see you in the next one. Peace.